Olá, alunos do Colégio Estadual Paulo Sarazate, em especial os alunos do terceiro ano E. Então, neste momento, nós vamos fazer a correção da atividade sobre corpos redondos, especial cilindro, certo? Então, como vocês podem ver aí no slide, eu me chamo Emerson. Atualmente, eu sou estudante do IFCE Campus Canidé, onde faço licenciatura em matemática, certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é resolver problemas envolvendo a área de um cilindro reto, certo? Vamos lá para as questões. Pronto, a correção da atividade de hoje, gente, é da página 73, das questões 2, 3, 4 e 5 do livro didático de vocês, certo? Então, a segunda questão fala assim: a base de um cilindro reto tem 4 centímetros de diâmetro. A altura do cilindro mede também 4 centímetros. Determine a área das bases, a área lateral e a área total, certo? Olha, gente, podemos perceber que a questão ela dá o diâmetro, certo? Que é 4 centímetros. E também ela dá a altura, se vocês perceberem, que também é 4 centímetros. Ó, ela dá o diâmetro é daqui, ó, da essa linha reta daqui, essa linha reta toda aqui, ó, certo? E a altura é isso. Ou seja, da base inferior até a base superior, certo? E podemos perceber que a altura é 4 centímetros e o diâmetro é 4 centímetros, certo, gente? Sabemos que se o diâmetro é 4 centímetros, então quanto é o raio? Sabemos que o raio é a metade de um diâmetro, certo? Então, se o diâmetro é 4, quanto é a metade de 4? 2 centímetros. Então, pronto, a gente já tem as informações do diâmetro, que é 4 centímetros. Nós temos o raio, que é 2 centímetros. E nós temos a altura. Podemos também perceber, gente, que as bases desse cilindro reto, gente, ele é um círculo, certo? Então, podemos perceber que é algo que a gente já estudou, certo? Então, vamos lá para responder o item A. O item A fala assim, ó, a área das bases. Ele quer saber a área das bases inferior e superior, certo? Podemos perceber aí, gente, que as bases ela tem formato de quê? Formato de um círculo, certo? Se ele quer saber a área das bases, então ele quer saber a área desses círculos. Então vamos lá para a resolução. A área das bases. Pronto. As bases de um cilindro é um círculo, como vocês podem perceber aí na imagem. Logo, sua área. Pronto. Qual seria a área de um círculo? Nós conhecemos, né? A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Só que nesse caso, gente, nós temos duas bases, certo? Sabemos que a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Então, se são duas bases, nós vamos multiplicar por 2, certo? Pronto, ó, aqui temos a área de um círculo, que é π raio ao quadrado. Só que nesse caso, gente, nós vamos acrescentar 2. Por quê? Porque são duas bases. A área do círculo é o seguinte, π vezes raio ao quadrado. Sabemos que o diâmetro é 4, né? Só que o raio é a metade do diâmetro. Metade de 4, 2. Então, vamos só substituir na fórmula, certo? Então, 2 vezes π vezes 2 ao quadrado, certo? Respondendo, nós vamos ter o quê? 2π vezes 4, porque 2 vezes 2 são 4, não é isso? Então, nós vamos pegar 2 vezes 4, que é igual a quanto? Que é igual a 8π centímetros ao quadrado, porque nós estamos trabalhando com área, certo? Então, ABS é a abreviação de área das bases,
certo? Então, a área das bases desse cilindro, ele vai ter 8π centímetros ao quadrado, ok? Vamos para a letra B, vamos para o item B, quer dizer que a área lateral. Pronto. Sabemos também que nós temos as mesmas informações, que o diâmetro é 4 centímetros, que o raio é 2 centímetros e que a altura é 4 centímetros. Vamos guardar essas informações que é importante. Então, você já sabe o que é o raio é a metade do diâmetro, não é isso? A gente já sabe calcular a área das bases, não é isso? Agora, nós vamos aprender como é que se calcula a área lateral, certo? Com certeza vocês assistiram o vídeo de explicação. Agora, nós vamos estudar e relembrar novamente. Isso é importante. Pronto. Lendo novamente a questão fala assim, ó, a base de um cilindro tem 4 centímetros de diâmetro e a altura do cilindro mede também 4 centímetros. Determine. Aí ele quer saber o item B, a área lateral. Pronto, ó. Nós temos aí, gente, um cilindro reto, certo? Aí nós temos as bases, que ele tem formato circular, né? De um círculo. E a gente pode perceber, gente, que a área lateral, ele é formado por um retângulo, certo? Então, nós queremos saber o que? A área da lateral, certo? Se a área lateral de um cilindro reto, ele tem formato de um retângulo, então, pelo que nós sabemos, a área de um retângulo é base vezes a altura. Aí vocês vão ficar se perguntando. Pronto. A gente sabe que a altura está representada na imagem como H, né? E a base está representada por 2πr. Calma, por que 2πr? A gente sabe, gente, que a base, quando ela vai formar o cilindro reto, certo? Ela dá uma volta de 360, certo? Para encaixar nas bases. Logo, gente, a gente sabe que essa parte de cima e essa parte de baixo, ele vai ser a área do círculo, certo? E a gente sabe que a área do círculo é πr, certo? Se a área do círculo é πr, então nós vamos ter o quê? 2πr, certo? No caso, então vai ser 2πr vezes h, certo? Então, a área lateral de um cilindro reto é formado por 2πr vezes h, certo? Então, podemos ver aqui, ó. A área lateral de um cilindro é calculada pela fórmula AL, que significa a área lateral, 2πr vezes h, que é a altura. A questão, ela nos dá o raio, podemos perceber, e também a altura, que o raio é 2 e a altura é 4. Então, abaixo a gente substitui na fórmula, ou seja, 2 vezes 2 vezes 4, porque 2 vezes 2 são 4, vezes 4, 16, não é isso? Então, a área lateral desse cilindro é 16π centímetros ao quadrado. Agora, nós vamos para a área total, ok? A mesma questão, e nós temos aí os dados, o diâmetro, o raio e a altura, certo? É importante a gente, toda vez que a gente for fazer uma questão, a gente saber o que é o raio, o que é uma altura, o que é o diâmetro, certo? Para a gente salientar dessas informações, ok? E ele quer saber a área total, certo? Vamos lá. Gente, a área total, ela é calculada pela área das bases, mais a área lateral, que é dada pela essa fórmula. A gente não sabe que a área da base é dada por 2πr ao quadrado, não é isso? Das bases, certo? E a gente acabou de calcular também a área lateral, certo? Que é formado por 2πr vezes a altura, certo? Aí o que é que nós vamos fazer? A gente poderia pegar o resultado da área das bases e somar mais a área lateral, certo? Também a gente pode reorganizar essa fórmula, certo? Que ela vai ficar a seguinte:
2π vezes R, 2π vezes R, aí dentro do parêntese, certo? R mais H, certo? Aqui a gente reorganizou, mas a gente já poderia pegar o resultado da área da base mais a área lateral, certo? Então é importante vocês também saber a área total, ok? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos só substituir as informações, porque aqui na área total nós temos o quê? Nós temos o raio, nós temos a altura. Então nós vamos só substituir. Então nós vamos ficar com 2π vezes 2, que é o raio, né? O raio vale 2, é dentro do parêntese 2 mais 4, certo? Então, fora a gente multiplica 2 vezes 2, que vai dar 4. E dentro do parênteses a gente vai fazer uma pequena soma, porque 2 mais 4 são 6, não é isso? Então, 4 vezes 6 é igual a 24π centímetros ao quadrado. Lembrando, gente, que AT é a abreviação de área total, certo? Para vocês já saberem isso, ok? Logo, a área total desse cilindro é 24π centímetros ao quadrado. Certo, gente? Então, nós vamos seguir com as questões. A terceira questão fala assim, ó. Um estojo tem formato cilíndrica com 8 centímetros de diâmetro nas bases e 15 centímetros de altura. Quantos centímetros quadrados de material são necessários para aproximadamente Quantos centímetros quadrados de material são necessários aproximadamente para fabricar este estojo? Ó, a questão, ela nos dá o quê? Ela diz que as bases do cilindro têm 8 centímetros de diâmetro, certo? De diâmetro. Se as bases têm 8 centímetros de diâmetro, quanto é que vale o raio? Vão lembrando aí, ó. O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 8, o raio é quanto? Quanto a metade de 8? 4, certo? Abaixo a gente divide por 2. Você descobre, certo? E ela me fala também que a altura é 15 centímetros de altura. Então, nós já temos o quê? O diâmetro, que equivale a 8 centímetros. Nós temos também o raio, né, gente? Que vale 4 centímetros. E a altura que vale 15. Então, para vocês perceberem, deixa eu colocar aqui, ó. Essa altura, ó, vale 15. Tá vendo? E o raio aqui, ó, como vocês podem perceber, ele equivale a quanto? Se o diâmetro é 8, então o raio vale 4. Certo? Vamos guardar essas informações. Vamos prosseguir. Aí ele quer saber, ó, quantos centímetros quadrados de material são necessários aproximadamente para fabricar este estojo, certo? Ele quer saber quanto é que eu vou gastar de material para produzir todo esse estojo. Quando a gente quer saber quanto é que nós vamos gastar de material, ele quer saber o total de alguma coisa, né? Então, nós vamos fazer o quê? A área total desse estojo, que ele tem formato o quê? Cilíndrico, ou seja, a área total desse cilindro, tá bom? Nós sabemos que a área total de um cilindro é formado pelo quê? Pela área da base mais a área lateral, certo? A gente acabou de calcular, a gente acabou de redescobrir como é que se calcula a área da base. Lembrando que a área das bases, gente, ela tem formato circular, formato de um círculo, não é isso? Né? E a gente sabe calcular a área da base, né? E a gente também aprendeu a área lateral, ok? Vamos lá. Pronto. A área total do círculo, gente, ela é formada pela área das bases mais a área lateral, que é formada pela seguinte fórmula. Nós temos aqui AT, que é a área total, é formada por 2π vezes R ao quadrado, gente. Por que 2? Porque não são duas bases, não é isso? Mais 2π vezes R vezes a altura, certo? O que é que nós vamos fazer? Nós temos as informações de que o raio equivale a quanto? Equivale a 4 e a altura também equivale a 15. Só que nesse caso, gente, ele quer saber
quantos centímetros quadrados de material são necessários aproximadamente. Nesse caso, nós vamos substituir o π por 3,14, certo? Que é o valor de π, que vocês sabem, porque ele quer uma precisão, quanto de material ele vai usar necessariamente, tá bom? Então, vamos guardar essas informações. O valor de π, 3,14. Nós temos o valor do raio, que é 4, e também temos o valor da altura. Abaixo a gente substitui na fórmula, certo? Essa segunda fórmula a gente reorganizou, certo? A área da base com a área lateral para deixar melhor, até para melhor vocês visualizar, ok? Então vamos substituir. Então ficou 2 vezes π, não vamos colocar 3,14 nesse momento, vezes 4, né? Isso porque é o valor do raio. Aí, dentro do parênteses, 4 mais 15, que é o valor do raio com a altura. Que nós vamos ficar, porque 2 vezes 4 são 8, né? Isso, vezes, dentro do parênteses temos quantos? 19. No caso, nós vamos ficar com quanto? 252 π, certo? Aí nós vamos substituir esse π por quanto, professor? Por 3,14, certo? Então, o valor do π, quando a questão não der, a gente sabe que vale 3,14. Algumas questões, ela pede para você colocar o valor de π aproximadamente 3, certo? Mas nesse caso aqui nós vamos colocar 3,14, porque nesse caso a gente quer algo preciso, ok? Então, 152 vezes 3,14, se você for multiplicar, e a gente for multiplicar, vai dar 477,28 centímetros ao quadrado, certo? Então, como podemos perceber, a área total desse estojo, que tem formato cilíndrico, vai ter aproximadamente 477,28 centímetros, ok? Isso é a área total, o que ele vai gastar de material. Agora vamos para a quarta questão. A quarta questão fala assim, ó, sabe-se que a área lateral de um cilindro é 20 π centímetros ao quadrado. Aqui ele já dá a área total, a gente já tem a área total desse cilindro. Se o raio da base é 5 centímetros, olha aí, ele já dá o raio, né? Só por uma questão mesmo para vocês entenderem. Se o raio é 5, quanto é que vai valer o diâmetro? Ai, professor, eu não lembro. Certo, a gente sabe que que o raio é a metade do diâmetro, certo? Se o raio tem 5, então vamos multiplicar por 2. 2 vezes 5, 10. Então, o diâmetro vai ter 10. Só mesmo por informações. Se o raio da base é 5 centímetros, calcule a medida H da altura e a área total do cilindro. Então, ele quer a medida da altura e ele também quer a área total desse cilindro, certo? Nós temos o quê? Nós temos a área lateral, que nos foi dado na questão, né? O raio, que vale 5. Só que nós não temos a altura e nós não temos a área total, certo? Se a gente for perceber, a gente for olhar, a gente for responder, nós temos aí nesse cilindro, nós temos a altura, que a gente não tem, só que a gente tem o nosso raio, que é 5, não é isso? Ó, esse raio aqui equivale a 5. E essa área lateral todinha, gente, ó, todinha equivale a 20, ok? Vamos lá. Ele quer descobrir a altura e a área total do cilindro. Como é que nós vamos fazer essa questão? Ó, neste caso, gente, a questão quer saber o valor da altura do cilindro e a área total, né? A gente sabe que a área lateral, ela é calculada como? Ela é calculada por 2π vezes R vezes H, né, que é a altura. Só que nós temos aí a área lateral desse cilindro, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? A gente não sabe que AL equivale à área total, a área lateral, desculpa. Então, onde tem AL, nós vamos substituir por 20π, certo? Porque a gente já sabe essa área lateral.
Mas por que, professor, nós vamos fazer isso? Para a gente descobrir a altura desse cilindro, ok? Neste caso, nós vamos ficar o quê? 20π vezes 2π vezes 5 vezes h. Por quê? Porque nós temos o valor do raio, certo? Para melhor ficar, para a gente encontrar o valor do π, nós vamos o quê? Nós vamos cortar esse π com esse π, certo? Desculpa. Vamos cortar esse π de novo, gente. Esse π com esse π, certo? Ó, esse π com esse π. Tá ok? Pronto. Vamos cortar esse π com esse π, certo? No qual nós vamos ficar com apenas 20. Aí vocês ficam perguntando, mas professor, por que nós vamos cortar, eliminar esse π? Para melhor a gente encontrar o valor da altura, certo? Porque se a gente for perceber aqui, ó, 20π é igual a 2π, certo? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos eliminar, tá bom? Para encontrar o valor da altura, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar respondendo, que nós vamos ficar com 20 é igual a quanto? A 2 vezes 5 vezes h, certo? Então, 20 é igual a 2 vezes 5 vezes h, que 2 vezes 5 é quanto? 10, muito bem. No caso, nós iremos ficar como? 20 é igual a 10h, que é a altura, certo? Para melhor ficar a visualização, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos isolar o valor do h. Para vocês melhor entenderem, nós vamos só trocar de posição. Vai ficar 10h igual a 20, certo? No caso, nós vamos ficar como? H é dividido por 20, né? Dividido por 10. Nós temos 20 dividido por 10. Logo, o valor da altura é quanto? Quanto é 20 dividido por 10? 2, não é isso? Então, nós já temos o valor da altura. No caso, nós vamos agora descobrir a área total desse cilindro, que é dado pela seguinte fórmula que a gente já sabe, né? Ó, a área total desse cilindro é dado por 2π vezes R, dentro do parêntese R mais H, certo? Mas, professor, nós temos o valor do R, que é o raio, não é isso? E também a gente descobriu o valor da altura, certo? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos só substituir também na fórmula, certo? Nesse caso, também nós vamos usar o valor de π, ok? Quanto é o valor de π? 3,14. Então, vamos aí. 2 vezes 3,14 vezes 5, dentro do parêntese 5 mais 7, certo? Que o valor do raio é 5 e a altura que a gente descobriu é 2. Então, 2 vezes 3,14 vezes 5, nós vamos ter aí, quer dizer, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Aí nós vamos multiplicar por vezes 5, e esse 7 é a soma de dentro do parênteses, que é 5 mais 2, certo? No caso, fazendo essa multiplicação de 6,28 vezes 5 vezes 7, nós vamos ter o total de 219,8, que vai dar que a gente pode arredondar aproximadamente 220, certo? Logo, gente, a área total desse cilindro vai ser 220 centímetros ao quadrado, certo? Então, ó, nós já sabemos já calcular a área total de um cilindro, já sabemos calcular a área das bases, já sabemos calcular a área lateral, certo? Ah, professor, se eu não lembrar da forma, vamos lembrando qual a área de um círculo? A área lateral é formada pelo quê? É formado por quem? É formado por um retângulo, certo? Pela altura, como ele vai dar uma volta de 360 para formar o cilindro, e para encaixar essas bases,
né? E a gente lembra das bases circular, né? Isso. Então, vamos lembrar de 2πr, tá bom? Aí nós vamos descobrir a área lateral, certo? A área total é formada por quê, professor? Pela área das bases mais a área lateral. Lembre-se disso, ok? Então, vamos lá para a última questão, que é a quinta. Então, para encerrar, gente, nós vamos fazer a quinta questão, que ela fala o seguinte: duas latas têm forma cilíndrica. A lata mais alta tem o dobro da altura da outra, mas o seu diâmetro é a metade do diâmetro da lata mais baixa. Vamos lá? Aí a questão fala assim, ó, em qual das duas se utiliza menos material? Vamos observar aí, ó. Nós temos o cilindro 1 e o cilindro 2, certo? Ou seja, nós temos duas latas de forma cilíndrica. Aí temos assim, ó, a lata mais alta tem o dobro da altura da outra. A lata mais alta, que é o cilindro 2, ela tem o dobro da altura da outra, ou seja, ela tem o dobro da altura do cilindro 1. Vamos aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Se o cilindro 1 tem a altura H e o cilindro 2 tem o dobro, então vamos ter 2H, não é isso? Pronto. Mas o seu diâmetro é a metade do diâmetro da lata mais baixa. Ela fala que a lata 2, ela tem a metade do diâmetro da lata mais baixa, certo? A gente sabe também que o diâmetro, gente, ela é formado pelas somas do raio, não é isso? Se o cilindro 1 tem um raio, né, qualquer que a gente não sabe, então o cilindro 2 ele vai ter R dividido por 2, certo? Ou seja, vai ter a metade do raio do cilindro 1, certo? Vamos guardar essas informações, como vocês podem ver na imagem. Então, vamos responder essa questão. Temos assim, ó, vamos verificar a capacidade dos cilindros, ou seja, vamos calcular a área total. Nesse caso, não faria a capacidade, nós vamos descobrir a quantidade de material que vai ser utilizado para fazer esse cilindro, certo? Só que ele quer saber qual vai utilizar o menos, vai usar menos material. A gente sabe já a fórmula da área total, certo? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos só substituir, certo? Que vai ficar como? 2π vezes R, que esse R aí é o raio do cilindro 1, certo? Mais, aí temos R mais H, certo? Que a altura do cilindro 1 é H, né? Mais o raio, ok? Organizando, nós vamos ficar assim, ó. Eu organizei para vocês entenderem, né? Que a área total é a área da base mais a área lateral, certo? Agora, gente, nós vamos substituir agora o cilindro 2. Como vocês podem perceber aí, gente, voltando para a área total 1, a gente organizou, certo? Ficou como? A gente ficou o quê? 2π vezes R ao quadrado, não é isso? Mais 2π vezes R mais H, não é isso? Agora nós vamos fazer com o cilindro 2. Nós vamos pegar as informações que nós temos do cilindro 2 e colocar na fórmula, certo? Ó, nós sabemos que a área total é formada por quê? Por 2π vezes R. Só que o raio do cilindro 2, ele tem a metade. Então, vai ser R dividido por 2. Entendeu? Só que nesse caso aqui, nós já podemos fazer o quê? Podemos eliminar esse 2 aqui, ó, certo? 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai ficar só R, vai ficar π vezes R, tá bom? Aí, substituindo dentro do parêntese, a gente sabe que não tem R, só que o raio do cilindro 2 não é R, é a metade, certo? Então, vai ser R dividido por 2 mais H, certo? Organizando, gente, a gente vai fazer uma distributiva, a gente vai multiplicar π vezes R com πr dividido por 2, certo? E depois nós vamos pegar πr
multiplicar pela altura, certo? No caso, nós vamos ficar com o quê? πr, π vezes r ao quadrado dividido por 2, mais 2πr vezes a altura, certo? Se a gente for perceber aí, ó, no 1, no cilindro 1, nós vamos saber que essa parte aqui, ela é igual a essa, certo? Nós vamos ver qual a diferença nessa parte aqui, ó. 2π vezes πr dividido por 2, certo? Se a gente for perceber mesmo, se a gente desse valores para por raio, só da gente ver esse 2 multiplicando aí, a gente ia perceber que o cilindro 1, ele ia gastar mais material, não é isso? A gente ia perceber que o cilindro 1, ele ia gastar mais material, ou seja, ele ia ter uma área total maior do que uma área total do que o do cilindro 2, certo? Isso pelas informações que a gente encontrou. Então, podemos observar, né? A gente pode observar aí mesmo, pelo que a gente encontrou pelas informações dadas pela questão, que o cilindro 2, ele tem a menor área total, ou seja, no caso, ele utiliza menos material do que o cilindro 1. Certo, gente? Então, essas foram as nossas questões. Espero que vocês possam ter compreendido, certo? E até a próxima.